Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu sou Diego Heller, terapeuta especialista em relacionamentos. E vou te contar o que eu tô vivendo na minha vida hoje. Eu comecei a trabalhar com terapias integrativas em 2019, mas era sempre algo complementar. Eu era servidor público, trabalhava na universidade aqui em Santa Catarina, estudava o autoconhecimento e fazia as minhas terapias, fazia vários cursos. Foi em 2018, se eu não me engano, que eu fiz meu primeiro curso de Reiki, mas em 2019 que eu realmente comecei a atender algumas pessoas. Comecei como acho que quase todos os terapeutas, né? Dar uma sessão aqui para alguém, atende um familiar, atende um amigo e fica esperando uma indicação. E as coisas andavam, mas muito devagar. O meu foco ainda não era terapia naquela época. Eu não sabia que dava para viver de terapia. Não sabia que era possível realmente, né? Apesar de ver outras pessoas, mas me parecia algo muito difícil ou talvez tinha muita crença de escassez, na verdade, né, naquela época. E aí depois veio a pandemia, eu continuei fazendo meus atendimentos, comecei a dar cursos. Na pandemia mesmo foi que meu trabalho se consolidou. Continuei como servidor público, mas nas horas vagas, né, fora do meu horário de trabalho, eu dava alguns cursos, geralmente no final de semana, cursos de Reiki, cursos de barras de Access, e fazia alguns atendimentos à noite durante a semana. Carlota ali atrás fazendo xixi onde não deve, né, Carlota? Viu, Murilo? Carlota fez xixi bem na porta. É, na porta de casa. Cara de pau. E aí, continuei, então, fazendo meus atendimentos e tudo bem. Até que chegou um ponto, depois de alguns anos, né, fazendo os atendimentos aos pouquinhos, eu queria muito fazer a transição de carreira, mas de alguma forma não tinha muita força pra isso, né? Então eu continuei lá no serviço público. Até que, acho que foi mais ali pro final, não sei muito bem, não lembro muito bem os anos, mas acho que mais pro final ali da pandemia, a gente começou, eu e o Murilo, meu parceiro de vida, estamos juntos há 11 anos já, moramos juntos há 11 anos. A gente resolveu se dedicar um pouco mais ao marketing digital, a estudar um pouco mais, né, esse mundo aqui do digital para a gente poder. E ele também fez vários cursos e começou a atender algumas pessoas com constelação familiar, que é a especialidade dele. A gente começou a estudar um pouco de marketing digital para projetar o nosso trabalho não só no mundo físico, presencial, mas também no digital. E ali que a gente teve muitas viradas de chave, quando a gente começou a estudar um pouco sobre o marketing digital. E aí a gente foi aprofundando, foi participando de alguns eventos até presenciais, eventos online, sempre buscando levar o nosso trabalho de terapias integrativas para esse meio digital. Depois de muitos anos, né? Porque a gente começou lá 2019, 2020, estamos em 2025, o negócio realmente começou a crescer. O crescimento ele foi acontecendo com mais intensidade, eu acredito que ali há uns 2 anos atrás, 2023 mais ou menos, quando a gente começou a ter muitas alunas, a agenda começou a encher muito. Quando nós, na verdade, eu e o Murilo, nós atendíamos juntos, construímos nosso primeiro protocolo de atendimentos, era um protocolo que tinha 4 sessões e os atendimentos eram juntos, era eu e ele, né? Online ou presencial, a gente fazia das duas formas. Quem era de Florianópolis, a gente fazia presencial. E dentro do nosso protocolo, aquilo que envolvia, por exemplo, o olhar mais sistêmico, mais familiar, da constelação familiar, o Murilo fazia o atendimento e eu ficava ali junto, complementando, né? Mas a ênfase ali era feita por ele que focava naquela sessão. E quando os atendimentos focavam mais na reprogramação mental, na parte das meditações, que a gente eu sempre trabalhei muito com meditação, aí eu ficava mais responsável por aquilo. Ele fazia prescrição de florais, então a gente complementava muito bem o nosso trabalho. E o Murilo, ele tinha colocado uma meta, que era a seguinte: quando a nossa agenda de atendimentos estiver cheia, eu vou parar de atender e eu vou ensinar outros terapeutas a encherem sua agenda também. E aí foi isso que aconteceu. A gente encheu
assim, rapidamente, quando a gente começou a atender em dupla, rapidamente a gente se projetou no digital, eu fazia muita live, então a gente aparecia bastante, principalmente aqui no Instagram, e fomos enchendo nossa agenda. E quando encheu a agenda, eu continuei meu caminho sozinho, até hoje faço meus atendimentos, né, sozinho, e ele começou a dar mentoria, a vender mentorias, né, para terapeutas integrativos que queriam também encher sua agenda e se projetar nesse meio digital. E aí ele criou a pós-graduação, que nós temos hoje, pós-graduação em terapias de saúde integrativa, que tá, assim, nossa, é um projeto muito lindo que a gente tem, trabalhando ali sempre com os terapeutas e criando vários produtos, mas sempre focado nos terapeutas. Então, depois que a gente separou esse trabalho, né, ele foi trabalhar com terapeutas e eu fui atender o público final, que era um público mais em busca de resolver conflitos emocionais, né? Conflitos principalmente de relacionamentos. Eu também fui construindo os meus produtos, meus serviços digitais, criei algumas mentorias coletivas. Hoje eu trabalho com 2 mentorias, que é uma delas, a mais nova, é o Códigos, que é um projeto de alinhamento, um projeto bem espiritual, que faz todo o alinhamento da pessoa com as 10 leis que regem a vida, 10 leis espirituais, sendo 3 leis sistêmicas e 7 leis herméticas, filosóficas. Então é um projeto muito bonito que eu trabalho com as meditações guiadas para alinhar a nossa energia, e também é um produto que tem um kit físico, né? A pessoa recebe em casa uma caneca personalizada, todo um trabalho de mandalas, recebe cristais também em casa e um oráculo, né? Um baralho com mensagens espirituais do universo. Então é um trabalho muito lindo, e além desse, que é coletivo, eu também tenho o Relacione Ser, que é a minha mentoria coletiva de relacionamentos. Então, para as pessoas que desejam destravar o amor, destravar suas relações, nessa mentoria eu faço um trabalho de reprogramação mental, também muito baseado no olhar sistêmico, né? Olhar para a nossa família, para a ancestralidade, e muito focado nas meditações guiadas, nas meditações de reprogramação mental. Então temos hoje os nossos trabalhos que eles se relacionam, né? Porque quando o Murilo faz o evento presencial dele, eu tô junto ali, 50-50, né? A gente divide os eventos presenciais, divide a nossa presença, as palestras, e quando eu faço meus eventos, ele também tá ali do meu lado, né? Dividindo o palco, digamos assim. E nesse ano de 2025, né? Esse ano ele foi bem desafiador. Final de 2024, 2025, um ano muito desafiador, porque nós tínhamos aberto um negócio físico em Florianópolis, uma cafeteria, que era um desejo nosso, e sem muito planejamento a gente resolveu abrir mesmo a cafeteria. E depois de um tempo a gente percebeu que aquele não era o nosso projeto, não era o projeto da nossa vida. A gente estava dedicando muito o nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro naquele projeto físico, e nós estávamos nos sentindo muito presos também naquele projeto. E a gente estava perdendo força no que a gente sente que veio fazer aqui, nessa vida, que é o autoconhecimento, que é o desenvolvimento pessoal, as terapias integrativas, né? Que é a mensagem que a gente tem mesmo para passar para as pessoas. Então a gente resolveu vender a cafeteria. Então nesse 2025 a gente viveu todo esse processo de focar novamente todo o nosso 100%, toda a nossa energia no autoconhecimento, no mercado digital. Então a gente focou muito mais em estudar isso daqui, em gravar os vídeos e compartilhar mesmo o nosso conhecimento. Focamos muito na pós-graduação, que também é um projeto da nossa vida. Eu foquei muito nos meus atendimentos, e tô contando essa história toda para dizer onde eu tô hoje. Tô gravando esse vídeo em outubro de 2025, não sei quando que você vai assistir. E hoje eu tô num momento de muita expansão, de crescimento profissional, que é um momento desafiador. Tô gravando isso para conectar aí com você, porque talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando agora. Que é quando você precisa tomar decisões difíceis, que são importantes, mas são boas decisões. Eu me deparo hoje com um problema grande, profissional, mas é um problema bom, sabe? É um problema bom, não é um problema ruim. Eu vou te explicar por que é um problema bom. Hoje, as decisões que eu preciso tomar, elas estão ligadas a um excesso de demanda. Então, lá quando a gente começou, em 2019, né, há 6 anos, hoje, 2025, eu não imaginava talvez estar vivendo o que eu estou vivendo hoje.
eu não tinha muita clareza, né? Claro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então eu não tinha clareza de onde a gente ia chegar. E eu não imaginava que eu ia chegar no momento de ter um problema desse que eu vou te falar hoje, né? Um problema bom, que é um problema de demanda. Tem mais pessoas precisando ou buscando os atendimentos do que aquilo que eu consigo ofertar. É um processo natural de qualquer negócio, de qualquer empreendedor, né? A gente busca chegar nesse ponto onde a demanda está grande, onde você consegue, por exemplo, aumentar o valor do seu trabalho, do seu produto, porque há um desequilíbrio de oferta e demanda. Como economista, eu sei que quando a oferta está maior, quando a demanda está maior do que a oferta, os preços ficam mais altos e tudo mais, porque tem mais pessoas disputando por aquilo. E a gente trabalha com muita ética e muita responsabilidade. Hoje, eu faço muitos atendimentos durante a semana. O meu objetivo era ter alguns dias livres, mas hoje em dia eu não consigo. Alguns clientes eu tô até colocando ali no sábado, já expandindo um pouquinho para o sábado. E segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem cliente, não tem como mudar isso atualmente. E as decisões difíceis que são importantes hoje são todas nesse mesmo sentido. A demanda está maior do que a oferta, então o que fazer? Construir mais grupos, colocar as pessoas, né, convidar as pessoas para os grupos, contratar outros profissionais para auxiliarem nesse processo, formar outros terapeutas para que eles possam atender essa demanda que do lado de cá sozinho eu não dou conta. Então são decisões que, pelo menos nessa última semana, eu tenho refletido, eu tenho até me sentido um pouco paralisado para poder refletir e sentir qual é o movimento que eu vou dar a partir de agora, para que não diminua nunca a qualidade dos atendimentos, porque o foco hoje do meu trabalho, o meu propósito é entregar o meu 100% para todas as pessoas que chegam até mim. O objetivo não é entulhar a agenda de pessoas só para ter uma agenda superlotada e não conseguir entregar o meu melhor. Então esse vídeo aqui, ele é um relato, né, de experiência do meu momento de vida, e ele também é um convite para que você olhe para os seus sonhos e saiba que você vai alcançar os seus sonhos, desde que você não desista. Porque lá em 2019, quando eu comecei, eu nunca imaginei que um dia eu ia ter um problema de demanda, ia ter mais pessoas buscando atendimento do que tempo disponível, por exemplo, para atender, ou energia para atender. Nunca pensei que isso iria acontecer. Mas por que isso aconteceu? Porque eu estava ali todos os dias, estando bem, estando mal, todo dia compartilhando alguma coisa, todo dia me trabalhando. Eu acho que esse é um ponto fundamental para quem é aspirante a trabalhar com autoconhecimento ou já trabalha, é se olhar o tempo todo. A gente está olhando para dentro, olhando as nossas dores, mudando nossas crenças. Então existe sim uma oscilação emocional que é natural desse processo. E algo que eu vejo muito nos meus atendimentos, que eu acho que também foi fundamental para que hoje eu tivesse um problema de excesso de demanda, é o fato de eu ter vivenciado o que minhas clientes trazem. Então, quando eu vou atender alguém, dificilmente eu vou trazer algo só teórico. Eu sinto aquilo dali, eu já senti em algum momento aquele conflito que ela vive de relacionamento, aquela busca por segurança emocional que ela não teve na infância, aquele trauma que não foi processado ainda. Então eu vivi na pele aquelas dores, não todas, né? Porque não dá pra gente vivenciar tudo, mas grande parte daquelas dores. É mais fácil de se colocar no lugar do outro e de estender a mão para o outro, porque você já passou por aquilo em algum momento, você já caminhou o que aquela pessoa está buscando, né? Então você sabe o caminho e aí você mostra o caminho para ela. Então é viver, ter a experiência, ter a energia de sustentação daquilo que o seu cliente está buscando. Claro, quando você não tem aquela experiência, tá tudo bem, você vai buscar na teoria, você vai fazer supervisão com outros profissionais, então tá sempre em contato com outros terapeutas é fundamental. Eu, como psicanalista, eu preciso, um dos tripés da psicanálise é a supervisão, é compartilhar as histórias, os atendimentos, é buscar outras visões
de outros profissionais sobre a experiência daquele paciente, para que você chegue no momento aí, se você é uma empreendedora, um empreendedor, por exemplo, no momento em que você vê que está crescendo, está acontecendo uma expansão, a entrega precisa ser muito grande, você precisa entregar muito, porque quando você entrega muito, o outro lado ele vai ter uma tendência a entregar muito também. Claro que você não deve entrar no desequilíbrio do dar e do receber. Mas eu sempre penso e acho que sempre, né, desde o começo tinha essa filosofia. Eu vou entregar o meu melhor, porque entregando o meu melhor, a outra pessoa também vai entregar o melhor dela. E aí, se a outra pessoa não tiver a fim de entregar o melhor dela, aí tudo bem, talvez não seja para mim. Talvez eu nem queira atender essa pessoa, mas é muito difícil acontecer isso. E quando isso acontece, já é logo ali no primeiro contato, já dá para sentir que não vai ter conexão, que a entrega não vai ser correspondente. Quando acontece, as raras vezes a pessoa vem e faz uma sessão e não vai ter continuidade aquele trabalho, porque nós estamos em momentos diferentes. O nível de comprometimento ele tá diferente, né? E tá tudo bem. No plano espiritual, no plano energético, as relações elas se autorregulam. Então, às vezes, uma pessoa sai da nossa vida porque é uma autorregulação energética que tira aquela pessoa da nossa vida, que nos tira da vida de alguém. Um processo de autorregulação da energia, sem que a gente faça muito esforço. Então, se você está entregando seu melhor, se você não desiste, se você continua, se todo dia você está fazendo o feijão com arroz ali, o básico, bem feito, não tenha dúvida de que em algum momento o negócio vai acontecer. Você vai entrar numa espiral de crescimento e que vai te trazer estrutura necessária para que você continue o seu crescimento. Então, todos os desafios profissionais ou até emocionais, porque eles estão ligados, todos os nossos desafios, eles vão criando uma casca grossa, eles vão criando uma estrutura que lá na frente, essa estrutura ela vai ser necessária. Às vezes que lá no passado eu pensei em desistir, não, vou ficar só no serviço público, não vou mais atender, tô cansado, acho que não é para mim. Às vezes que eu pensei em desistir, depois eu me reestruturava, eu criava uma casca, voltava com força e hoje, anos depois, essa força que eu desenvolvi lá atrás, os momentos de queda, eu preciso dessa casca, eu preciso dessa força para que essa espiral continue me levando para a expansão que eu estou buscando e que eu já estou vivendo. Então, quando o momento de tristeza, de vontade de desistir, quando isso acontecer, lembra desse vídeo, lembra desse meu convite aqui, olha, vamos observar isso. Você está desenvolvendo uma habilidade dentro desse desafio. Talvez seja resiliência. Todo empreendedor ele precisa de resiliência, porque ele não vai estar no auge o tempo todo. Você não vai estar feliz todos os dias. Você não vai estar alegre todos os dias. E se você é resiliente, você vai continuar apesar de. Então, apesar das frustrações que são normais do nosso dia a dia, porque somos seres humanos, apesar disso, nós vamos continuar. Então, empreender é desenvolver habilidades, conectar com os nossos valores e sempre desenvolver habilidades, desenvolver virtudes e aplicar essas virtudes no nosso dia a dia. Então, espero que esse vídeo aqui seja contribuição. Conta aqui nos comentários para mim qual é o momento que você está vivendo hoje. Você é uma empreendedora? Você é terapeuta? Você está buscando autoconhecimento? Enfim, coloca aqui para mim qual é o momento de vida, o que você está buscando hoje. E a gente vai conversando aqui pelos comentários, tá bom? Beijo no coração, gratidão e até o próximo vídeo.